Para que as empresas existem? Para satisfazer as nossas necessidades de troca. Isso aí desde os tempos antigos, né? Nós não tínhamos a capacidade de produzir ou obter todas as coisas que a gente precisa. Então, por exemplo, a pessoa tinha lá, né, uma vaca que produzia leite e ela precisava de arroz, precisava de uma outra coisa. Então, nesse processo, ela fazia ali uma troca. E esse sistema de troca, né, é chamado aí de escambo. Então, desde os tempos antigos, havia ali essa necessidade da troca. Né? Nós temos necessidades, nós temos desejos, e, inicialmente, para atender a essas necessidades e desejos, a gente precisava trocar as coisas. Nesse meio tempo, surgiu o dinheiro. Né? Então, qual é o papel do dinheiro? O dinheiro, ele facilita o processo de trocas. Por quê? Porque ele cria algo importante, que é a questão da métrica, a questão da contagem. Então, eu consigo estabelecer um valor ou um preço para o leite, eu consigo estabelecer um valor, um preço para o arroz, e aí essa troca mediada pelo dinheiro, né, ela facilita o dia a dia das pessoas. Tá? Então, a questão do dinheiro veio para facilitar essa questão das trocas. Bom, se a empresa serve para ajudar no atendimento das necessidades, né, como que a gente faz para atender a necessidade das pessoas? Como as necessidades são atendidas? Eu vou colocar aqui no primeiro momento que nós temos 4 formas de atendimento dessa necessidade. Nós temos a autoprodução, nós temos a coerção, nós temos a súplica e nós temos a troca propriamente dita. O que seria a autoprodução? Pelo próprio nome, a autoprodução é quando a própria pessoa produz aquilo que ela precisa para atender a sua necessidade ou seu desejo. Né? Um exemplo é a agricultura. Tá? Então, por exemplo, minha mãe mora lá em Minas Gerais. Muitas das coisas que ela precisa, ela tem uma horta, onde ela planta lá a couve, o tomate, né? Frutas, né? O chuchu, e etc. e tal. Então, ela mesma produz alimentos para atender a sua necessidade. Uma segunda forma de atender a necessidade, a qual eu não aconselho ninguém a fazer, mas ela existe, né? É a coerção. Infelizmente, muitas pessoas tentam satisfazer a sua necessidade através da força, da intimidação ou ameaça, né? Mas nós não devemos fazer isso, né? Isso é crime, tá certo? Então, mas só citando que muitas pessoas, infelizmente, tentam satisfazer a sua necessidade por meio da coerção, ou seja, obtendo as coisas através de intimidação, força ou ameaça. Terceira forma de atender a necessidade é através do que a gente chama de apelo ou súplica. Apelo ou súplica. O que é o apelo ou súplica, né? É você implorar, insistir para a pessoa fazer algo, né? Por exemplo, comprar um produto, e aí ela acaba insistindo tanto que você acaba adquirindo aquele produto mesmo contra a sua vontade. Nós vamos ver que uma das atividades importantes em qualquer empresa, então o verdadeiro vendedor é aquele que reconhece a necessidade do seu cliente e estabelece essa relação de troca. Então, o que é essa relação de troca? Né? A relação de troca, ela é quando eu tenho pelo menos 2 partes envolvidas. Por que pelo menos 2? Porque se tiver uma pessoa só, vai ser a autoprodução, que a gente já comentou.
ela mesma vai produzir a sua necessidade. Então, a troca tem que ter pelo menos duas pessoas. E eu tenho que ter algo que represente valor para outra pessoa. Eu tenho que ter algo que a pessoa entenda que aquilo é importante para ela. E aí, cada parte tem que ser capaz de se comunicar. Importante. Ao contrário da coerção, que usa a força, né? Na troca, cada parte é livre para aceitar ou rejeitar aquilo que está sendo proposto.